É lógico que quando você faz parte de um sistema religioso conservador, pautas da sociedade, dentro da política, elas vão afetar a sua crença. Isso é fato. A grande questão é como você se comporta dentro daquilo que te incomoda, que afeta o seu princípio, ou os seus princípios. Quando você se alinha a uma pessoa ou a um partido político, sendo você um sistema religioso, é muito complicado, porque você passa a dizer que esse lado é o lado de Deus e o outro lado ele é opositor a Deus, então ele é o lado do inimigo. E aí você vai gerando discursos de ódio e de ira e de revolta, aonde você fecha a porta do diálogo de quem pensa diferente de você. E os grandes sábios da nossa história, eles surgem dentro do conflito. Eles surgem como homens de mediação, como homens que trazem uma mensagem que leva o outro a refletir. Um grande exemplo disso é Nelson Mandela, que depois de ficar mais de 20 anos preso lá na África do Sul, ele é solto, né, naquela época do apartheid, né, era uma discriminação aos negros, o povo branco era elitizado, o povo negro era como se fosse um escravo, muita rejeição, racismo, né, assombroso. E ele agora, líder desse movimento, ele é solto depois de mais de 20 anos dentro de uma prisão e agora é eleito presidente do país, cara. E esse homem tinha tudo para virar o jogo e, e dar a troca, fazer a revanche, sabe? Beber do cálice da maldade, né? Já que fizeram comigo, agora é minha vez. Não. Esse homem vem pregando igualdade, esse homem vem falando de amor, esse homem vem dizendo que nós somos seres humanos, que nós somos iguais, que não é a cor da nossa pele que vai nos diferenciar. Isso aconteceu também nos Estados Unidos com Martin Luther King, um pastor batista, que enquanto os negros estavam sendo perseguidos, mortos, ele vinha com um discurso de igualdade. Ele chegou até a dizer assim: espero que meus filhos vivam num mundo onde as pessoas são julgadas pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Então, pessoas que vieram dentro do, daquilo que era diferente do que eles pensavam, mas veio com uma proposta de paz e de amor. E só para que você saiba, Nelson Mandela era metodista, era cristão, no Brasil a gente fala evangélico, né? No mundo a gente fala protestante. E ele não precisou levantar uma bandeira da religião, ele jogou o evangelho para o coração e foi viver o evangelho. Ele não fez do evangelho uma religião, ele fez do evangelho a vida. E ele impactou corações, impactou pessoas, ele foi conselheiro de outros presidentes, ele ganhou o Nobel da Paz. Quer dizer, foi um exemplo. Então hoje no Brasil essa polarização ela é muito perigosa, porque os líderes religiosos que estão tendo acesso à mídia, ele, quando vê algo que é divergente aos seus princípios, o cara vai para a rede social e diz assim: seu cachaceiro, ex-presidiário, ou seja, agressivo. E agora, nesse segundo turno, só tem dois candidatos. O candidato da religião, ou seja, aquele que está do lado de Deus, e o candidato da oposição aos princípios de Deus. Então agora o cara que é religioso, ele precisa escolher o candidato da religião, porque agora se ele não votar no candidato da religião é porque ele não é de Deus. Ou seja, o cristianismo, ao invés de ser Cristo, o cristianismo agora passou a ser político.
se você não for bolsonarista, você não é cristão. Se você for bolsonarista, você é cristão. Ou seja, é quase o seguinte: se o Lula ganhar, o diabo ganhou. Se o Bolsonaro perder, né? Deus perdeu. Olha a cabeça desse povo. Então a gente deveria ter pessoas que nos levassem a uma porta aberta de diálogo, seja qual fosse a escolha do povo. Vamos sentar à mesa, vamos levar uma pauta, vamos defender os nossos princípios, mas de uma forma pacífica e de uma forma onde o diálogo é estabelecido, onde a gente consiga ser sal e luz. Num momento de ira, o cristão ele sempre aparece e sempre apareceu na história como um apacentador. A Bíblia vai dizer que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus.